Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 53, queremos meditar sobre o tema Princípio de Autoridade. Eu convido você a dar pause no seu equipamento e ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. O evangelista Lucas, ele conclui a narrativa desse episódio com uma declaração de Jesus que contribui para revelar um princípio que rege o reino de Deus. Ele diz lá no verso 9, Jesus falando: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E isso é muito forte, porque Jesus está dizendo que nem mesmo em Israel, e isso inclui Maria, inclui José, inclui os discípulos que estavam andando de perto com Jesus, que tinham demonstrado fé, mas Jesus está dizendo, em toda Israel, não encontramos fé como a desse homem, como desse centurião. Mas a pergunta que fica é, por que Jesus deu tanto destaque àquele homem e àquilo que ele fez? Tudo está revelado na palavra daquele homem quando Jesus se aproximou da sua casa. Lembre-se, ele busca o auxílio de Jesus e Jesus decide ir. Mas quando Jesus está se aproximando da casa desse centurião, ele sente um temor. Esse centurião sente um temor diante da chegada de Jesus, porque ele reconhecia que Jesus era alguém que tinha autoridade. Saber que a Jesus bastava dar uma ordem para que a enfermidade obedecesse, revelava naquele homem um senso de submissão exemplar quando ele estava diante de uma autoridade. É como ele mesmo descreve que ele era um homem sujeito à autoridade, ele era um militar. Então ele tinha superiores acima de si e ele também tinha soldados sob o seu comando. Ele sabia como lidar com isso e ele sabia a importância de reconhecer a autoridade. Por isso, quando Jesus se aproxima da sua casa, o centurião diz para ele: eu não sou digno de que entres na minha casa, basta uma ordem tua e meu servo ficará curado. Basta uma ordem sua. E aí é que ele diz, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu sei como funciona. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu sei que você tem autoridade, e se você tem autoridade, tudo se submete a ti. Então basta uma ordem tua, e a própria doença terá que se submeter. Centurião era capitão sobre 100 soldados, por isso centurião, dentro da estrutura do exército romano. Por isso ele sabia o que estava falando quando ele se dirige a Jesus nesses termos. Ele sabia exatamente o que estava pensando e a importância da autoridade. Hoje, no nosso tempo, vivemos momentos difíceis, tempos difíceis, em que o espírito de rebelião impera, em que as pessoas já não querem mais se submeter, as pessoas não querem mais respeitar as leis, já não gostam daqueles que exercem autoridade, já se voltam contra aqueles que dão ordens. É o tempo da rebelião, é o tempo de revolta. Em cada pessoa acaba se desenvolvendo um desejo de viver a própria vida, viver a vida à sua própria maneira, sem prestar contas para ninguém. E quem não gosta de prestar contas da sua própria vida, já está fora do princípio de autoridade que Deus ensina. Eu creio que, porque esse espírito de rebelião tem tomado o coração das pessoas, é que Jesus, falando do tempo do fim, ele lançou uma questão séria. Ele diz, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso está lá em Lucas 18, verso 8. Aquele centurião romano, ele era, portanto, gentio, ele não era judeu, mas sua fé superava a fé daqueles que se identificavam como povo de Deus. Sim, é possível
que na eternidade nós nos surpreendamos com muitos gentios, entre aspas, que chegaram ao céu ou chegarão ao céu porque tiveram mais fé em Jesus do que muitos crentes, entre aspas, que dizem seguir Jesus, estão dentro das igrejas, mas que naquele dia ficarão para trás. A verdadeira fé, ela é demonstrada pela obediência. Essa é a grande questão e a grande marca da verdadeira fé. Obedecer à autoridade, seja a autoridade direta de Deus, seja a autoridade que Deus instituiu na terra, mas o espírito de servo, o espírito de serviço, o espírito de obediência marca todo aquele que é identificado com Jesus.